do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui-me embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe na herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. E hoje sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Muito boa noite, é com muito prazer que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. Eu tive a graça de gravar essa música no meu novo disco, aliás até errei um pouquinho a letra, peço desculpa ao Frederico, que é o autor da música, mas aos poucos eu vou me acostumando com o repertório novo. Está no meu novo CD Vida essa música. E eu tive um prazer imenso em escolher essa música para estar no meu repertório, porque eu acho que a gente só tem o direito de pensar a fraqueza humana no paralelo com a misericórdia de Deus. Porque senão a gente se desespera. É interessante que na vida a gente sempre precisa pensar a fragilidade ao lado de alguém que nos ama. É muito mais fácil. É muito mais fácil a gente tomar contato com a realidade que nos envergonha se a gente está ao lado de alguém que nos ama de verdade. Não é que o outro vai nos adular, vai passar a mão na nossa cabeça e vai nos aceitar do jeito que a gente está. Não. Não se trata simplesmente passar a mão na cabeça e deixar que o outro continue assim. Não. A misericórdia consiste em acolher aquele que é fraco. E no momento em que acolhe aquele que é fraco, um pouco da fraqueza do acolhedor passa para aquele que é o acolhido. E é tão bonito a gente pensar que toda vez que eu tenho, que você, toda vez que nós temos, que olhar para a fragilidade humana que há em nós só o podemos fazer se nós analisarmos tudo isso à luz da misericórdia de Deus. Nisso está a salvação, quando a gente se analisa a partir de alguém que nos ama. Diferente da condenação. Se você olha a sua fraqueza à luz do diabo, você vai se tornar ainda mais fraco. E nisso está a condenação. Quando aquele que te olha, não te olha com amor. Não há nada que possa nos condenar mais nessa vida do que um olhar sem amor. Um olhar que condena, um olhar que afasta, um olhar que joga fora. Talvez você tenha passado pela experiência. Hoje aqui, antes da gente começar a gravação do programa, eu estava com a Salete, daqui da Canção Nova, que você sabe, que é uma pessoa muito cheia de Deus.
E ela estava conversando comigo, aí na hora de ir embora, ela brincou assim: padre, nesta nova fase que está começando na sua vida, cuidado com o olho gordo. Ela brincou, né? O que é o olho gordo? Aí a gente começou a rir da expressão. Ela falou que se usa muito essa expressão na Bahia. Eu disse: não, mas lá em Minas a gente também usa o olho gordo. Aí ela falou: era em Eclesiástico, tá? Que nós precisamos ter cuidado com os olhares. A Salete tem razão. Ela aprendeu com o escritor sagrado que um olhar que condena tem o poder de nos adoecer. E ela estava contando uma história que, num determinado momento da vida dela, ela foi olhada com tanto ódio por alguém que ela teve febre logo depois. E a mãe fez uma oração bonita sobre ela e a febre foi embora. Eu achei a história muito interessante, porque um olhar condenou, trouxe doença. E depois o olhar amoroso da mãe devolveu a saúde. Porque rezar é querer bem, né? É tão bonito você pensar isso, que quando você reza por alguém, você está querendo o bem dela. E a mãe da Salete, no momento em que quis o bem, quis a saúde da filha, ela retirou o poder do olhar condenador que estava ali dentro. É disso que a gente está falando. É tão bonito a gente pensar na parábola da misericórdia, que essa música canta, né? E no momento em que o filho reconhece: tudo é do Pai, toda a honra e toda a glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. É verdade. A gente só pode alcançar a vitória a partir do momento que alguém nos ama, que alguém nos conduz, que alguém nos ajuda a chegar lá. Por melhor que seja aquela pessoa, por mais capacidades que ela tenha, tudo isso só virá à tona à medida em que ela for amada. E as vitórias ela vai alcançando a partir do momento em que ela vai sendo bem amada. Eu posso dizer para vocês que eu nunca na minha vida experimentei um tempo de tantas vitórias como eu tenho experimentado nos últimos meses, nos últimos 2 anos, quem sabe. Deus tem sido extravagante com as generosidades que Ele tem tido comigo. Eu não mereço nem a metade, eu tenho certeza disso. Mas as portas que Deus abriu, os caminhos em que Deus me colocou, as oportunidades que Ele colocou na minha mão, assim como um pai presenteia o filho com uma oportunidade bonita, ou com um presente bonito, eu quero devolver a Ele. Tudo que eu tenho feito é devolução. É uma forma que eu tenho de fazer: Senhor, obrigado por aquilo que o Senhor me concedeu, pelas alegrias que o Senhor está me dando. Alegria de ter a minha mãe nos últimos tempos, agora ao lado, do meu lado. Voltei a ter mãe do meu lado, isso tem sido tão especial para mim. Mesmo que eu não consiga ficar com ela o tempo todo, mas saber que minha mãe está por ali. Saber que eu tenho um colo de mãe para voltar. A oportunidade de gravar esse CD agora, por uma gravadora grande, ao mesmo tempo que eu continuo aqui na Canção Nova. A Canção Nova está fazendo esse voo comigo, junto com a Som Livre, a LGK. E fiquei muito feliz, né? Aqui na frente está o símbolo da Som Livre, mas aqui também está o símbolo da Canção Nova dentro do CD. Saber que este pássaro, que significa o Espírito Santo, tem voado comigo neste novo espaço, nessa nova conquista. E pensar que nós temos uma responsabilidade de fazer a palavra de Jesus brilhar onde a gente for. Em qualquer que seja o lugar, ali nós estamos na responsabilidade de fazer o amor de Deus acontecer através de nós. Por isso eu tenho dito que a minha vida tem sido experiência de devolução. Santo Agostinho dizia de maneira muito bonita que Deus só nos pede aquilo que Ele já nos deu. Deus não nos pede o impossível. A gente não pede uma coisa impossível de alguém que a gente ama. Então, se Deus está pedindo de nós, se Deus está pedindo de mim, se Deus está pedindo de você, é porque Ele já nos deu. E agora, na experiência da misericórdia, a gente começa a descobrir então o que em mim ainda não é bom, o que em mim ainda pode ser melhor. E aos olhos da misericórdia, diante desses olhos misericordiosos, a gente começa a mudar então a nossa vida. É isso que eu gostaria de lhe convidar hoje. Que você pensasse os seus defeitos, os seus limites, as suas imperfeições, não à luz do diabo, e nem à luz dos olhares diabólicos. Há muitos representantes do diabo no mundo, minha gente. Cuidado.
Cuidado com as acusações que você recebe, cuidado com as palavras infelizes de quem não lhe ama, cuidado com tudo aquilo que é mentira, cuidado com tudo aquilo que inventam sobre você. Cuidado, não permita. Se você tiver que fazer uma análise da sua vida, faça à luz de quem te ama. Se você tiver que pensar os seus defeitos, pense ao lado de quem verdadeiramente tem alguma consideração por você. Porque o diabo, nem os seus legítimos representantes, não tem nenhum interesse em nos fazer crescer. Nenhum. E Deus quer fazer a mim e a você crescidos. Pensar a nossa vida, o que pode ser melhor, o que pode ser modificado, sempre à luz da misericórdia e do amor de Deus. Nunca à luz da infelicidade do demônio, não. O demônio legitima no mundo tudo o que é infeliz. Deus não nos fez para a infelicidade. Deus nos fez para a realização. Não significa que a gente não vai ter que sofrer. Vai. Sobretudo porque as pessoas mais felizes são aquelas que sofrem na hora certa. Então, se tiver que sofrer, não tenha medo. Mas faça sempre a sua análise de vida à luz do amor de Deus. E nunca à luz à sombra da condenação do diabo. É um pedido que eu lhe faço. Porque eu tenho visto tantas pessoas sendo destruídas pelo poder da fofoca, pelo poder das acusações, pelos olhares maldosos, que a gente permite que chegue em nossa vida, que chegue em nosso coração. Não permita. Não permita que nada de ruim dure demais dentro de você. Não pode durar nada. Deus quer você livre, feliz e realizado. E esse programa quer acontecer para ajudar. A gente aqui não tem nenhuma palavra que seja para fazer mal a você. Nós não queremos. Definitivamente, o nosso objetivo não é lhe fazer mal. Nós queremos lhe fazer bem. Se porventura a gente não consegue, é fragilidade nossa. Não é porque Deus não quer. 0 operadora 12 31 86 26 00. Este é o telefone que você fala conosco, faz o seu pedido de oração. Associe-se. Você sabe que a Canção Nova tem vivido um tempo de muitas dificuldades. São difíceis os tempos aqui. O Eto, meu grande amigo, meu grande irmão, tem sofrido muito nesses últimos tempos, nesses últimos meses, com os não fechamentos das campanhas. Torne-se um associado, ajude-nos, façam bem. Ajude a manter essa obra no ar. É um jeito que você tem de fazer com que o simbólico, o amor, a misericórdia possa prevalecer sobre tantas coisas ruins no mundo de hoje. Boa noite, seu Christian. Obrigado pela sua presença, meu filho. Vai poder mostrar o Christian ali? Pode? Pode. Hoje nós estamos com um problema de iluminação aqui, mas graças a Deus está indo certo. Vou começar com um e-mail que vai um pouco na perspectiva do que a gente falou. Padre Fábio, sou de Fortaleza e estive assistindo o seu programa de direção espiritual e o senhor falou uma coisa que me deixou com muitas dúvidas. A história é a seguinte: uma senhora havia chegado para o senhor numa confissão e tinha dito que um padre havia dito para ela que o inferno era o lugar dela, porque ela estava morando com um homem que havia sido casado. O senhor a consolou e disse que a misericórdia de Deus é grande, e se ela havia cuidado há 20 anos com o amor desse homem e de seu filho, Jesus teria misericórdia deles. Padre, eu fiquei muito incomodada com sua resposta, pois no Evangelho Jesus diz que quem olhar com desejo para um homem que não seja o próprio marido, já cometeu adultério em seu coração. Então, Padre Fábio, precisamos acolher e obedecer a Jesus aprendendo com ele a não sair de sua vontade, certo? Por isso fiquei preocupada, pois sei que o senhor é um padre que sabe falar coisas tão lindas, mas o que Jesus diz no Evangelho? Ele mesmo não vai nos dizer que o que ama, quem ama, vai obedecer suas palavras? Por favor, Padre, eu não quero julgar. Deus me livre de tal pecado, porque sei que sou também pecadora. E tenho muitas dúvidas, mas também não quero ser omissa, pois não compreendi a sua resposta para essa senhora. Grande abraço e que Jesus lhe proteja. Bom, minha filha, não é nenhum problema você ter essa dúvida, mesmo porque eu vou lhe garantir uma coisa já de início. Dá muito mais trabalho compreender a misericórdia do que compreender a condenação. A condenação, minha gente, é um dos discursos mais simples que nós podemos fazer na vida. Jesus falou de que quem olha com desejo peca, torna-se adúltero, disse. Mas você não pode negar
que o contexto desta palavra precisa ser analisado. Nós não podemos pegar uma palavra bíblica e separá-la das outras. Você não tem o direito de pegar uma passagem em que Jesus diz alguma coisa sem considerar o todo. Dentro da Sagrada Escritura, a gente chama isso de hermenêutica, que é a ciência da interpretação. Nós não podemos interpretar o texto fora do contexto. Essa é uma regra bíblica. Porque senão, a Sagrada Escritura, ela justifica assassinatos hediondos, uma coisa horrorosa. A Bíblia, ela é cheia de histórias terríveis. Aliás, depois disso eu quero fazer uma comparação com outro assunto que eu tenho aqui para hoje também. Agora, a palavra de Jesus só pode ser analisada no contexto da vida dele. E aí eu lhe pergunto, a quem Jesus condenou? O que Jesus condenou ao longo da sua vida? Por isso, minha filha, você disse muito bem. Você disse aqui, Padre, o Senhor disse que Jesus teria misericórdia deles. Claro, e foi só o que eu disse. Eu não posso dizer mais do que isso, porque eu também estaria fazendo julgamento, e eu não tenho direito de julgar. Agora, uma certeza eu tenho: Deus nos ama, e entre a nossa morte e a eternidade, existe um abismo imenso de misericórdia. Não sou eu que estou inventando isso não, minha filha. É Jesus. É desconcertante as preferências de Jesus? Elas são desconcertantes? São. São desconcertantes pensar nas escolhas que Jesus fez? É desconcertante. Só que nós não podemos mudar isso. Jesus preferiu os piores. E no momento em que ele prefere os piores, ele nos ensina então o contexto da misericórdia, que é o que há de mais forte em Jesus. Veja bem que na cruz, Jesus ainda salva alguém. O ladrão que estava ali do lado. Em nenhum momento você vê Jesus condenando ou trazendo o inferno para a vida das pessoas, não. E mesmo porque no contexto daquela história que eu contei, minha filha, o contexto é mais do que o texto. É muito simples você fazer o julgamento. Aquela mulher, ela é solteira, mas ela estava vivendo há 20 anos com um homem casado, certo? Este é o texto. Mas você precisa saber o contexto daquela união. O que nos condena, o que nos salva, não é só o texto. Mesmo porque se a gente achar que é só o texto que nos condena ou que nos salva, nós corremos o risco da hipocrisia, nós corremos o risco do equívoco. Não, é muito mais. É o contexto de uma vida de doação. Tá certo, a palavra de Deus, ela pode ser aplicada ali, depende do contexto. Agora, eu não tenho coragem de dizer que eles estão no inferno. Com toda sinceridade, eu não tenho autoridade para isso. Da mesma forma como aquele padre que disse também não tem. Da mesma forma como você também não tem. Então o que a gente chega à conclusão? Que diante das realidades humanas para as quais nós não temos respostas, eu prefiro errar amando. Eu prefiro errar tendo misericórdia. Eu prefiro errar acolhendo, a errar de outras formas. Essa é a minha opção, querida. Essa é a opção da igreja. A opção da igreja está em determinar as regras, mas essas regras não podem nos sufocar, elas não podem se tornar instrumentos de condenação para nós, mesmo porque a igreja não tem autoridade para isso. Nós temos autoridade para perdoar, para condenar não. Aquilo que fala o que você ligar ou desligar, tá certo, nós ligamos, mas nós ainda não temos a certeza do que a gente desligou ou não. Nós não temos o controle disso. Na minha missão eu tenho controle só do que eu posso ligar. O que eu desligo eu não sei. Foge da minha inteligência, foge da minha capacidade de análise. E no momento que eu não tenho a capacidade de saber, eu prefiro ficar no silêncio da misericórdia. Eu prefiro ficar no silêncio do acolhimento, porque eu ainda acho que é um jeito mais seguro de nós evangelizarmos. E aí você também não pode esquecer que a igreja dá aos casais de segunda união uma oportunidade de estarem participando da vida da igreja. Nós não podemos negar que a pastoral de segunda união é um recurso misericordioso que a igreja encontrou para trazer de volta aqueles que estavam distantes. Não sou eu que inventei a pastoral da segunda união. É a igreja que está dando a oportunidade. E mesmo porque
com essa história de declarar nulidade de sacramento, a igreja abre a possibilidade de muita gente refletir sobre aquilo que viveu. Muita gente acha que está casado, mas não está. Viveu uma farsa. E se você for analisar boa parte desses casamentos que terminam logo nos primeiros meses, eles não aconteceram. Isso é apresentar a salvação. Imagina que beleza a possibilidade de você retirar uma pessoa dessa vida ilegal e conceder-lhe uma vida de sacramentos, por exemplo. Mas a gente só pode saber se a gente se aproxima. A gente só pode conhecer esse lado da misericórdia se a gente se aproxima dessas pessoas. Então não fica conflituada não. Dá muito mais trabalho acreditar na misericórdia do que na condenação. O discurso que condena ele é muito mais simples. Já mudando de assunto, né? Você experimenta isso na sua vida. Quando você precisa perdoar alguém, quando você tem a necessidade de perdoar uma pessoa que fez alguma coisa de errado com você, você tem que mexer dentro de você. Perdão não nasce muito naturalmente. Você tem que investigar dentro de você o que você tem de melhor. Eu me lembro que uma vez o padre Joãozinho disse uma coisa que me marcou para o resto da vida. O padre Joãozinho é aquele padre que apresentava o programa de direção espiritual aqui antes de mim. Ele falava assim: Fábio, faça de tudo para que na vida você tenha a experiência de tocar nas suas reservas de amor. O Brasil, por exemplo, descobriu agora que tem reservas de petróleo. Você viu o trabalho que vai dar para conseguir chegar naquela riqueza? Nós ainda não temos nem tecnologia para chegar lá. Não é uma reserva fácil de se chegar. Vai ter que dar muito trabalho, vai ter que desenvolver uma tecnologia muito aprimorada para que a gente chegue lá. Eu acredito, minha gente, que há algumas bondades que estão dentro de nós do mesmo jeito que aquele petróleo está debaixo do mar, muito profundo. A gente tem até muita coisa boa, mas às vezes a gente não chega lá, é porque a gente não faz o trabalho de descer, de aprofundar. A gente se acostumou com o salzinho que a gente tem. Engraçado isso, né? A expressão sal, ela muitas vezes ela está diretamente ligada às coisas ruins, né? Como, por exemplo, né? Ah, você é muito bom, então vai comer. Você acha que ele é bom demais, então vai comer um saco de sal com ele. Tem uma expressão que você usou também, Dórica. Como é que é? É sal, né? Essa história, né? Você está no sal, isso é. Você está ruim, hein? Você está sapecado. Veja bem, é a água, uma camada de rocha e depois uma camada imensa de sal. Para se chegar até o petróleo, o lugar onde está a riqueza tem que atravessar o sal. E às vezes o ser humano é assim. Ele se acostumou com a camada de água, com a pequena camada de rocha, depois chegou no sal, achou que ele é ruim e pronto, acabou. Ficou a vida inteira achando que ela era só água, rocha e sal. Mas não, tem riqueza, tem petróleo lá no fundo, mas ainda não conseguiu chegar até lá. Às vezes o jeito que você viveu, as pessoas que você trouxe para a sua vida, não foram suficientemente capacitadas para lhe convencer a chegar no petróleo. Você ficou no sal. E isso é muito sério. Toda vez que alguém nos machuca, que alguém nos engana, que alguém nos trai, nós temos a possibilidade de cavar raso e ficar no sal. No sal da nossa raiva, no sal do nosso rancor, da nossa cara feia. Mas eis que você, se aprofundar um pouquinho esse sentimento que você tem, você vai chegar na sua riqueza. É disso que eu estou falando. A misericórdia, compreender a misericórdia de Jesus, é como você ter que ultrapassar todo o sal do mundo. Este mundo que não nos permite amar, este mundo que acha que a gente é idiota, cada vez que a gente ama, cada vez que a gente perdoa, este mundo que nos incita para a gente ser ruins, para a gente ser fofoqueiro, para a gente ser maldoso. Mas não é para ficar ali. Pode ser que você tenha cometido muitos erros na vida e você não resolveu os erros que você cometeu porque você achou que você era sal. Mas lá no fundo há uma riqueza. E você precisa chegar nessa riqueza, porque senão você vai morrer achando que você é só sal. E aí, toda vez que nós temos a oportunidade de descer no infinito da misericórdia, a gente sai de lá melhor, a gente sai de lá mais rico.
Mesmo porque as pessoas mais interessantes neste mundo você já deve ter experimentado. São pessoas profundamente misericórdias com as fraquezas, profundamente misericordiosa com as fraquezas dos outros. Não é que adula, não, é que ajuda a superar no momento que ama. Sem amor a gente não vai a lugar nenhum, gente. Sem amor a gente não convence ninguém, sem amor a gente não pode nada nessa vida. É melhor a gente continuar amando. E se houver alguma condenação, deixa para depois, Deus resolve. Nós não somos Deus mesmo, podemos dormir tranquilo. A gente só perdoa, o resto a gente fica sem saber como é que vai ser. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Direção espiritual, obrigado você que liga, que participa conosco, você que envia a sua carta, você que envia o seu e-mail. Paciência também com a gente, que a gente não dá tempo de responder a todos, mas aos poucos nós vamos colocando a nossa correspondência em dia. Lembrando que nessa semana, tem uma agenda pesadinha aí, na sexta-feira eu estarei em Marimbondo, estado de Alagoas. O show vai ser às 21 horas na praça de eventos aí na Rua do Comércio, no centro da cidade de Marimbondo. Então sexta-feira, dia 5 de setembro. No sábado eu estarei em Arapiraca, também Alagoas. O local do evento é na Arena Hall, uma casa de shows que tem aí na Avenida Governador Lamenha Filho, no bairro do Jardim Tropical, às 21 horas também. No domingo estarei naquele querido estado do Pernambuco, na cidade de Garanhuns, local também Arena Hall, mesmo nome da casa de Arapiraca. Endereço rodovia Pernambuco 177, quilômetros 06, Distrito Industrial, às 19 horas, no domingo em Garanhuns. Você é o nosso convidado. Lembrando que todos esses eventos você pode conhecer, entrar em contato através do meu site www.fabiodemelo.com.br, que está até com uma roupagem nova, agora nós estamos atualizando ali. Você tem a oportunidade de mandar fotos sua para aparecer também no site, você com seus amigos. E lembrando, minha gente, que nós vamos ter um evento muito interessante na quarta-feira agora, próxima quarta, dia 10 de setembro, que é o dia de campanha, um dia da misericórdia que nós vamos fazer em Taubaté. A partir das 9 horas e 30 minutos, lá no pátio da Igreja do Rosário, nós vamos ficar o dia todo, alguns com várias programações transmitidas ao vivo da Canção Nova. Então a partir das 9h30 da manhã, você pode estar lá conosco para a gente começar amanhã ao vivo, direto para o Brasil e o mundo, através do sistema Canção Nova de comunicação. Nós vamos ter programação o dia todo, vai ter o Terço da Misericórdia às 15 horas, com a Eliana Sá, com o Padre Rodrigo Natal, vai ter presença também no nosso querido Dom Carmo, o Padre Marlon, e todo o pessoal ali da Cúria, da Mitra, que vai estar conosco em Taubaté, o pessoal da Rádio Cultura. Você é o nosso convidado. Você que é do Vale do Paraíba, venha passar a quarta-feira, dia 10 de setembro conosco, a partir das 9 horas e 30 minutos. Depois, a finalzinho da tarde, eu acho que às 17 horas, é isso, né? 17 horas, nós vamos ter a missa de encerramento do dia. E depois, às 20 horas, nós vamos ter a gravação do programa Direção Espiritual lá na Igreja do Rosário. Não pode ser todo mundo, porque a igreja é muito pequena. Então, haverá um sistema de senhas. A pessoa pega a senha para que à noite ela possa participar do programa Direção Espiritual, uma gravação especial lá na Igreja do Rosário, que depois vai ser transmitida aqui, então, nos dias do nosso programa, na quinta-feira. Dia 10 de setembro, então, o grande dia de campanha, o grande dia da misericórdia, em Taubaté. Tem um outro e-mail aqui, que vai muito na linha daquela nossa primeira reflexão, e por isso que eu queria voltar. Hoje o programa está falando da misericórdia. Aliás, vamos aproveitar e fazer a propaganda. Você sabe que nesse tempo de campanha, a Canção Nova, ela se recupera muito também, né, para poder conseguir pagar as suas contas com a compra dos produtos do Davi. Esse esse DVD, você pode adquiri-lo aqui. O Bem da Palavra, a Palavra do Bem, é o meu novo trabalho, o primeiro dessa série, que está sendo lançado agora. São 5 temas. Ele tem mais ou menos um formato parecido com o do programa, gente. Só que aí bem produzido, com o texto escrito por mim mesmo, bem bonitinho, tudo bem organizadinho, sem os improvisos que às vezes a gente tem no programa. Os temas são: uma palavra para lhe fazer bem, a dor de ver partir um filho, redescobrindo o valor dos gestos poéticos, suicídios lentos e olhar devagar. São 5 temas. Esse DVD está
por um preço muito, muito bom para você ter em casa, R$ 19,90. E o CD Vida, que você pode comprar também, estando aqui na Canção Nova. Compra aqui da Canção Nova, que você ajuda a Canção Nova, ou então através do site, dos telefones, né? 0 operadora 12 31 86 2600. Padre Fábio, quem escreve, não sei o nome da pessoa, a Helena, desculpe. Padre Fábio, se Deus não castiga ninguém, e eu acredito que não, por que em várias passagens bíblicas fala de um Deus que castiga os pais nos filhos? Quer dizer que os filhos pagam os erros dos pais? Padre, Deus o abençoe muito. Sou de Araranguá, em Santa Catarina. Helena, minha filha. Gente, eu vou falar bastante desse tema agora, porque isso tem sido muito importante. Eu tenho notado muita dificuldade das pessoas em compreenderem a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura, ela só pode ser entendida a partir daquilo que eu estava falando no primeiro bloco. Ela só pode ser compreendida a partir do contexto em que está sendo escrita aquela passagem. Nós não podemos pegar uma frase perdida e falar, na Sagrada Escritura está escrito isso. Não, nós não temos o direito de fazer isso. Um texto, ele precisa de contexto. Isto é, uma frase não pode ser lida separadamente. Às vezes, uma frase lida separadamente, ela diz o absolutamente contrário do que o autor estava querendo sugerir. Diz o absolutamente contrário do que o autor estava querendo dizer. Isso é muito perigoso. É uma injustiça com o autor você analisá-lo somente a partir do texto. Você precisa do contexto do autor. Um exemplo simples da Sagrada Escritura é o Apocalipse. O Apocalipse é escrito dentro de um contexto de uma comunidade que está vivendo sob o domínio e sob a ameaça constante do Império Romano. Então você começa a entender que o escritor que está ali, ele está massacrado, ele está com medo, ele precisa de esperança, ele precisa sair daquele mundo de escravidão que ele está ameaçado. Por isso que o Apocalipse, ele apavora tanto. Ele fala de fim, ele fala de destruição, o império que vai cair, o império que será destruído. Engraçado, veja bem, quando você começa a entender o contexto da Escritura, você vai identificar, meu Deus, então tudo isso que está aqui, está escrito desta forma, porque há um império de verdade que precisa cair, que é o Império Romano. Veja como muda. Aí o texto que a princípio nos causava medo, ele começa a nos causar esperanças. Ele é atual? Ele é. Nós não temos mais o Império do Romano, nós não temos mais a força do Império Romano sobre nós, mas temos outras formas de impérios. Nós temos outras formas de impérios ameaçando o nosso cristianismo, ameaçando os nossos valores, e é contra eles que a gente se levanta, mas com esperança, não é com medo. Quantas vezes eu já encontrei pessoas apavoradas com as palavras do Apocalipse, porque acham que o Apocalipse está prevendo o fim do mundo. Não é só essa a perspectiva. Tudo bem, se uma ou outra interpretação bíblica sugere o fim destes tempos, isso não pode provocar dentro de nós medo, porque aquele império a qual se refere o escritor é um império que está naquela época sendo dominante. Minha filha, todas essas palavras, aliás, existem alguns salmos que eles são totalmente contrários ao que Jesus falava. Mas, porque Jesus afirma misericórdia, de repente o salmo está dizendo que Deus mata os seus inimigos? Como é que pode isso? Se Deus é Deus e Ele só ama, como é que Ele vai matar alguém? Mas é o fruto de uma época, de um tempo em que Deus era compreendido daquela forma. Dentro do contexto judaico, Deus é aquele que está à frente do exército. Veja bem que em muitos momentos a Sagrada Escritura tem um discurso bélico, isso é, de armas. É a arma que se levanta, é o dono do exército que se coloca à frente para matar todos aqueles que são inimigos. Veja bem, nós não acreditamos nisso. Nós não acreditamos que Deus mata os nossos inimigos. Não, Deus quer conquistar os nossos inimigos para que eles se tornem amigos pela força do amor. Veja bem que Jesus reconstrói o discurso. E a Sagrada Escritura às vezes é vítima. Você pode observar quantos pregadores
às vezes numa inocência, por falta de conhecimento, por falta de interpretar a palavra de um jeito certo, falam absurdos dela. É bonito, gente, porque a gente precisa entender o seguinte: Jesus é a hermenêutica de Deus. É a teologia que diz isso. Sabe o que é hermenêutica? Hermenêutica vem de Hermes. Hermes, dentro da mitologia grega, era aquele Deus que contou o segredo do Olimpo aos homens. O Olimpo é onde moravam todas as divindades dentro do contexto da Grécia. Você sabe que os gregos, eles acreditavam e marcaram a história com isso, que o mundo está comandado por divindades. Tem o Deus do vinho, tem o Deus do sol, tem o Deus da chuva, o Deus do vento. Isso é mitologia. Essa mitologia está muito presente nas nossas culturas. Hermes é aquele Deus que saiu do Olimpo, desceu o monte e veio para a terra conversar com os homens. Veio conversar com a humanidade. E no momento em que conversa com a humanidade, conta à humanidade os segredos dos deuses. Hermenêutica nasceu deste nome, de Hermes. É aquele que conta o segredo. Olha como é bonito isso. Pensar que a hermenêutica é a ciência da interpretação, é a ciência que busca desvelar o segredo. Então, toda vez que eu quero interpretar um texto, eu vou ser um hermeneuta. Pronto, aprendeu uma palavra bonita hoje. Você vai ser o intérprete. Mas você será injusto com o autor se você disser aquilo que ele não disse. Você será injusto com o autor se você pegar o texto fora do contexto. Naquela palavra que eu dei lá na Livraria Cultura, que eu contei para vocês aqui, eu estava falando sobre o meu livro, Mulheres de Aço e de Flores. E eu estava dizendo que no momento que eu escrevo com um autor, e no momento que esta obra cai nas mãos de uma pessoa, ela vai interpretar como ela quer. Aí eu serei vítima da inteligência daquele que está lendo. Da mesma forma como Deus é vítima da inteligência de quem o interpreta. Então você tem direito de dizer isso? Tem. Está lá escrito na Sagrada Escritura. Mas nenhuma passagem da Escritura pode contradizer o que Jesus nos disse. Nenhuma palavra pode contradizer aquilo que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou que Deus é bondade, Ele morreu por causa disso. Ele morreu porque Ele interpretou o sagrado de um jeito diferente. As pessoas daquela época interpretavam Deus como aquele que preferia os melhores, os mais sábios, os mais limpos, os mais puros. Tanto é que dentro do templo não entravam as mulheres menstruadas, não entravam os aleijados, não entravam os cegos, porque tudo isso, todas as doenças naquele tempo, eram interpretadas como um castigo de Deus. Aquele homem está doente porque Deus não o ama. Veja bem, Jesus abre a porta do templo e diz: que entrem todos os miseráveis, porque o sacrifício que agrada a Deus não é o sacrifício da ovelha pura, não, é o sacrifício do impuro, é aquilo que precisa ser transformado em coisa pura. Olha como é lindo. Jesus reinterpreta o contexto religioso. Aí ele começa a falar: Deus é Pai, chama Deus numa intimidade que ninguém era capaz de amar. Gente, o nome de Deus naquele tempo era escrito de um jeito que ninguém conseguisse pronunciar. Era escrito de um jeito que ninguém pudesse falar o nome dele. Então, no momento em que o nome não consegue ser pronunciado, parece que preserva a sacralidade. Não, Jesus vai dizer: não é Pai, é Papai. E toda vez que você quiser chamar por Ele, não precisa estar no templo, não precisa estar em cima do monte, não. É só você clamar dentro de você. A partir de hoje, a partir deste momento, o verdadeiro culto que agrada a Deus é aquele que é feito em espírito e em verdade. Aí ele começa a dizer: se tem uma festa, os convidados não vieram, vai lá na rua, chama os miseráveis, os que não têm roupa, põe todo mundo sentado na mesa. Não sou eu que estou dizendo isso, não, é Ele. E é o Deus a quem você segue. Um Jesus que nos surpreende de um jeito maravilhoso. A Sagrada Escritura, ela pode ser, minha gente. O Padre Léo tinha uma perspectiva muito interessante. Eu achei interessante porque eu recebi alguns e-mails essa semana de pessoas que não entenderam a proposta do meu livro Mulheres de Aço e de Flores. E eu não me importo. O que eu posso fazer? Eu não posso entrar dentro daquela casa e dizer:
Porque às vezes eles pegam umas frases das mulheres, né? Tem algumas mulheres, por exemplo, que elas têm alguns devaneios, elas sonham que elas estão nos braços de um homem, papapá, e as pessoas acham, meu Deus, isso é conversa de padre? Isso não é texto para um padre escrever, não. É sim. Você sabe por quê? A partir do momento que nós lidamos com a fragilidade humana e nós ousamos contá-la, a gente assume. Chega de hipocrisia. Eu, porque sou padre, eu não tenho que me mostrar angelical para ninguém. Eu sou homem. Eu sou homem e tenho uma percepção real das pessoas. Eu não fico imaginando as pessoas. E no momento em que eu sou escritor, eu tenho o direito de criar literatura. Eu não escrevi o Mulheres de Aço e de Flores do mesmo jeito que eu escrevi o Quem Me Roubou de Mim. O Quem Me Roubou de Mim é uma obra prática. Ela tem o objetivo de ajudar as pessoas. Ela tem uma utilidade. Aí alguém perguntou assim no e-mail, né? Qual é a utilidade pública do Mulheres de Aço e de Flores? Nenhuma. Ele é um livro inútil. Ele é supérfluo. Porque a beleza, ela é supérflua. A arte, a literatura, ela não tem que ter objetivos. E bobo daquele que acha que tem. Você não compra um quadro porque você precisa. Você compra um quadro porque você quer beleza na sua casa. E a literatura, minha gente, quando ela explora os sentimentos, ainda que os mais mesquinhos, ela tem a oportunidade da gente lidar e esbarrar nos nossos sentimentos e pensar, é verdade, o padre tem razão. Quantas vezes mesmo eu sendo uma mulher direita, casada, que amo e respeito o meu marido, quantas vezes não me passou isso pela cabeça, isso que essa mulher está querendo dizer? Eu até achei interessante, porque a parte que uma pessoa me recriminou e diz, padre, como é que pode? É que a mulher, ela sofre o abandono do marido, e ela fica o tempo todo esperando por Horácio. Horácio é o marido que foi embora. E tem um determinado momento do conto em que ela fala que o meu desejo é tomar litros inteiros de cachaça, e aí vem a recriminação, né? Meu desejo é encontrar um homem que me abrace, meu desejo é um olhar libidinoso na janela. Só que aí a pessoa parou aí, não continuou lendo o conto. Aí depois ela fala assim, mas então é que eu me percebo mentirosa, porque eu quero, na verdade, é o Horácio com seu pijama de flanela do meu lado. Ela quer, na verdade, é o marido que foi embora. Só que se a pessoa para, Jesus misericórdia, o que esse padre está falando? Fecha o livro e vai embora. Não, não pode ser assim, senão você vai ser injusto comigo, que sou o escritor do livro. Vai até no final. Isso não é libido, mesmo porque, gente, se a gente for ter que falar dessas coisas, você não pode ler a Bíblia, nós vamos ter que tirar a Bíblia de circulação. O padre Léo tinha uma expressão que eu não vou usar aqui, mas ele falava, às vezes eu tenho vontade de mostrar tudo da Bíblia, e ele falava daquele jeito engraçado dele e dava risada, e é verdade. Puritanismo, então você não pode ler o Cântico dos Cânticos, você vai achar que é um texto pornográfico. A maldade não está ali, a maldade está na nossa cabeça. Perceba aquilo que aparentemente pode parecer ofensivo a você, mas com beleza. Veja que o sentimento humano, ele não é ruim. Aliás, se você quiser um pouco disso tudo que eu estou falando, está lá no meu blog dessa semana. O que querem estas mulheres? Que foi um jeito que eu coloquei lá. A Sagrada Escritura, ela corre o mesmo risco. Por exemplo, eu como padre, escrevi um livro de literatura. Eu não fiz um livro de autoajuda. Se você comprar o livro Mulheres de Aço e de Flores, você saiba que você não está comprando um livro em que eu vou lhe dar conselhos, não. É um livro de histórias. Histórias que aconteceram, histórias que não aconteceram, mas são sentimentos verdadeiros. As mulheres que estão ali, elas sofrem de verdade, elas amam de verdade, elas são abandonadas de verdade, elas desejam de verdade, elas têm sexualidade de verdade, elas não são inventadas. E se em algum momento você achar que é ofensivo, você para, mas seja sincera. Deixe que o texto lhe mostre alguma coisa. A Sagrada Escritura é a mesma coisa, minha gente. Quantas vezes você percebe o autor sagrado sendo injustiçado no momento em que a gente disse o que ele não disse? Ou no momento em que a gente organiza as palavras de um jeito interesseiro para dizer o que a gente quer? Quantas vezes eu já vi atrocidades sendo cometidas contra as pessoas em nome de Deus? A palavra de Deus, ela pode justificar desde a morte. Não tem aquela passagem lá, eu acho interessante, não me lembro onde é.
O irmão está querendo ter uma relação sexual com a irmã. Olha que absurdo. Está na Bíblia. Aí ele finge que está doente. Já viu essa passagem, Cristian? Ele finge que está doente e manda ela fritar uns pastéisinhos para ele. Vem cá, minha irmã, eu estou tão doente, estou com febre, estou precisando de ajuda. Olha a safadeza, está na Bíblia. Agora eu te pergunto, por que que essas histórias estão lá? É para você colocar o seu coração lá dentro da Bíblia também. Porque se estivesse falando só de santidade, só de gente boa, você iria ficar fora. Olha Davi não valia nada. Davi era tão safado que ele mandou colocar Urias na frente para matar ele primeiro, para poder ficar com a mulher dele. E Davi foi escolhido pelo Senhor. É tão bonito você pegar o que é precário dentro da literatura bíblica, e era sobre isso que o Padre Léo tinha vontade de falar, sobre isso que ele tinha vontade de escrever. Pegar as histórias bíblicas, sobretudo as engraçadas, as que mostravam as pessoas contraditórias, as pessoas articulando a maldade, e mostrar que tudo isso tem intenção, não foi só contar por contar. O texto só é sagrado porque ele não cai no esquecimento. Uma pessoa, por exemplo, quando ela vai para a Academia Brasileira de Letras, ele é imortal, mas ele morre igual a gente. Mas o que a academia garante é que a partir daquele instante, ele será um autor sempre lembrado em tudo aquilo que a academia fizer. Olha como é bonito. Não deixa cair no esquecimento. A Bíblia não precisa disso. A Academia Brasileira de Letras, ela retira a pessoa do contexto do comum e coloca como se fosse alguma coisa sagrada. Não vai passar, nós não vamos deixar empoeirar. A Sagrada Escritura só é sagrada por causa disso, porque ela não cai no esquecimento. Agora eu lhe pergunto, por que que não cai no esquecimento? Porque ela fala de histórias de pessoas como eu, como você. Ela fala de histórias onde a gente se reconhece. Se estivesse falando só de situações boas, só de coisas angelicais, nós não nos reconheceríamos no discurso. Quando eu escrevi As Minhas Mulheres lá, e vou continuar escrevendo porque a literatura é uma opção na minha vida, eu não tinha o objetivo de colocar em mulheres irreais. Não. Eu acho interessante porque há no meu livro uma ateia, que é uma das pessoas que mais creu em Deus na vida, diante da minha visão. Ela não suporta a missa, ela não suporta a novena, ela não suporta a vela, e ela faz a experiência de ter a irmã dentro de casa, fazendo tudo que ela não gosta. Mas a personagem, minha gente, é bonito que ela vai descobrindo que Deus é um opositor, por isso que ela não acredita em Deus. É que no momento em que a irmã é tão piegas, é tão beata, aquele sentimento de se sentir melhor do que ela, que é ateia, afastou uma irmã da outra. E esse sentimento é tão verdadeiro dentro do livro, que ele atinge muita gente que vive isso também. Quantas vezes eu, por ser ruim, por não ser a melhor pessoa do mundo, eu me sinto rejeitado pelo outro que se acha melhor do que eu. Por isso que ela é ateia, ela não consegue acreditar, é porque a irmã acende vela, acende vela, acende vela, acende vela, mas não consegue ser amorosa dentro de casa. O ateísmo daquela mulher nasce da falta de testemunho da outra, que só sabe acender vela, só sabe ser piegas, entra na missa e sai do mesmo jeito. Então veja bem, quando a gente constrói um personagem, a gente coloca o que a gente acredita, mas a gente coloca também o que a gente não acredita, porque outras pessoas lerão. Eu não estou fazendo um livro para mim, diferente do livro que eu estou preparando agora, que vai ser lançado. Aliás, eu quero convidar você, 17, 18 e 19 de outubro, nós teremos aqui na Canção Nova um grande acampamento de cura e libertação, onde nós lançaremos o livro Quando o Sofrimento Bater em Sua Porta, que é o livro que eu estou preparando. Graças a Deus o Ricardo recuperou meu pendrive, que eu tinha perdido tudo. Com a graça de Deus o livro já está sendo revisado. Nós teremos o lançamento do livro aqui. Você é o nosso convidado para estar conosco aqui. Este livro fala da vida. Este livro quer ser uma proposta de ajuda, diferente de uma obra de literatura. Nós precisamos da mesa para sentar, é a mesa prática, é a utilidade da literatura, e nós escrevemos coisas úteis para você, mas você também de vez em quando precisa de um quadro na parede. Então a gente dá a mesa, mas a gente dá o quadro para quem quiser. Por isso que o livro das mulheres não precisa ser para todo mundo, não tem problema.
O livro é para quem quer o quadro na parede. Se você quiser só a mesa, você tem o Quem Me Roubou de Mim, tem o Quando o Sofrimento Bater em Sua Porta, tem o CD Vida Agora. Agora, se você quiser o quadro, o livro Mulheres de Aço e de Flores. Que, aliás, essa semana nós temos uma promoção especial. A Livraria Saraiva, que você conhece, está dando um super desconto através do site. Então você entra lá no site da Livraria Saraiva e existe a possibilidade até de você receber o livro autografado em casa. A gente sabe que o autógrafo é importante. E a gente quer também, num acampamento muito próximo, mesmo que não esteja aqui, vir autografar o CD Vida, para você ajudar o projeto da M Almas aqui. A gente sabe que às vezes um autógrafo motiva muito a sua compra. E a Canção Nova precisa de você. A Canção Nova precisa da sua generosidade. Porque muito mais que mesa, coisas úteis, a gente também está se esmerando em colocar quadros nas paredes das vidas das pessoas que nos assistem. Um pouco de beleza no nosso coração, um pouco de leveza, para a gente ficar mais feliz, para a gente ficar um pouquinho mais leve dos pesos que a vida nos dá. Derrame sobre o seu coração a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai: dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. E hoje sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador.